Sejam todos bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Nós vamos ler um texto que está em Apocalipse, capítulo 1. Nós não vamos falar de escatologia, viu, gente? Apocalipse, capítulo 1, eu espero que o Espírito Santo possa nos guiar, falar conosco. Amém? Podemos ler? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem. Em alguma versão, outra, você pode encontrar bem-aventurado aquele que lê. E dizem alguns teólogos que esse, na verdade, era o correto, né? Que bem-aventurado aquele que lê. Mas para o nosso contexto aqui, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares. Esse é o verso. Rapidinho, pessoal. Com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro,
A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Rapaz, Carapanã aqui tá. Queridos, nós estamos aqui diante de uma palavra profética, profecia de Apocalipse. E João estava preso na ilha de Patmos. Ele foi mandado para lá pelo imperador Domiciano, conhecido como o segundo Nero, por causa da sua crueldade. Então Domiciano envia o apóstolo João, o último apóstolo. Todos os apóstolos já haviam morrido, e João é enviado para essa ilha, ilha de Patmos. E o texto começa dizendo que é uma revelação de Jesus Cristo. Que nós temos que perceber aqui que João, ele está preso, mas a palavra continua livre. Vocês sabem que o apóstolo Paulo, quando ele envia as cartas, algumas que ele está em prisão, ele diz que ele está preso em cadeias, mas ele diz assim mesmo: eu sou prisioneiro de Cristo. E o apóstolo João também, apesar de estar em uma ilha, condenado ali naquele lugar, ele continua sendo um homem livre, porque era um homem que realmente conhecia o seu Senhor, conhecia quem era e quem é o seu rei, e no Senhor ele estava livre, apesar de estar em uma condição bastante ruim. E é interessante nós percebermos que ele está nesse lugar, está ali numa idade muito já avançada, dizem que mais de 90 anos, mas mesmo tendo mais de 90 anos, trabalhando em trabalhos forçados, era um homem que está preso, mas que tem revelações profundas do Senhor. Nós podemos dizer que como se fosse que ele estivesse em um deserto, mas é um lugar que ele cria um ambiente e ainda preso de relacionamento com o Senhor. Então, as portas do Evangelho, para ele ministrar, elas podem estar fechadas, mas o Senhor abriu para ele uma porta no céu. No capítulo 4, o Senhor diz para ele: João, sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Então o texto diz: revelação de quem? De Jesus Cristo. E vocês já me ouviram falar que é necessário que nós tenhamos uma revelação de quem é o nosso Senhor. Aqui, João, ele vai ver o Cristo glorificado. Não Jesus com quem ele andou, mas agora ele vai ver o Cristo glorificado. Quando Jesus veio, ele se humilhou, se tornou em forma humana, se destituiu de toda a sua glória. Mas agora não. O que João vai ver
é o Cristo glorificado. E por que essa mensagem é importante? Porque os cristãos estão sendo presos. Os cristãos continuam sendo presos, continuam sendo mortos, e é necessário que se tenha essa revelação, né, de uma viva e nova esperança, que o nosso Senhor, Ele vai voltar. E o texto diz que é breve. Se estava breve naquele tempo, pode ter certeza, está muito mais breve agora o retorno do nosso Rei. Às vezes as pessoas perdem a esperança. Eu já vi muitas pessoas em filas, quando falam, porque todo mundo fala de religião, né? Todo mundo fala. Religião e futebol, todo mundo conversa sobre isso. E eu já vi em algumas filas, quando se toca em Jesus, as pessoas dizem: mas dizem que Jesus vem, já passou tanto tempo, 2000 anos, será que Ele ainda virá? Tenha certeza, o nosso Senhor virá. E diz a palavra que Ele não tardará. Mas um dia para Ele é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor voltará e não tardará. E quem deu essa revelação para Jesus? Deus. Deus dá a revelação, né, para Jesus mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E Jesus envia um anjo e notifica isso a João. Então João tem essa revelação. O texto diz que João atestou a palavra de Deus. E ele, além de atestar a palavra de Deus, ele diz o texto que atestou também o testemunho de Jesus Cristo. Mas que testemunho é esse? Será que foi só a grandiosa visão que ele teve, que ele atestou? Não, gente. Ele atesta o testemunho de Jesus Cristo, como Jesus Cristo viveu aqui nessa terra. Um homem que viveu, Deus que viveu como homem, mas viveu em justiça, em santidade, em lealdade e fazendo o quê? A vontade do Pai. Então ele atesta também o que viu, né, andando com o Senhor, e atesta também a profecia. Quanto a tudo que viu, andando com o Senhor em relação à profecia. E o texto é interessante, que diz: bem-aventurados, felizes são vocês, felizes sou eu, que leio e que ouço o quê? A palavra dessa profecia. Então deveria haver em mim e em você um regozijo, uma alegria. Eu e você, lendo as profecias de Apocalipse, nós já sabemos o final da história. E nós devíamos nos alegrar com isso. O próprio Deus revela para Jesus, Jesus envia um anjo para notificar isso tudo a João, para que eu e você tenhamos essa viva esperança. Tudo já está concluído. No conselho de Deus, tudo já está terminado, tudo já está decretado. Gente, o Senhor lhe faz o fim desde o começo. Quando você vê em Gênesis, como é que está escrito? No início Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, vai dizendo tudo, né? Aí, isso foi o primeiro dia. Como foi o primeiro dia? É de manhã e à tarde? Se fosse eu que escrevesse, eu diria manhã e tarde. Mas o Senhor, como foi que Ele fez? Tarde e manhã. Porque primeiro Ele termina. A obra é toda terminada. Ele vai começar comigo e com você. A obra do Senhor está toda determinada, toda decretada. Por quê? Porque Ele é soberano sobre tudo e soberano sobre todos. Ele é soberano sobre tudo e soberano sobre todos. Então eu e você devemos nos alegrar quando lemos essa profecia. E ele diz: bem-aventurado, alegre é aquele que lê, ou aqueles que leem, e aqueles que ouvem. Então nessa manhã, se você nunca leu o Apocalipse, se alegre, porque nós lemos um capítulo inteiro, e o texto diz: felizes aqueles que ouvem a palavra dessa profecia. Mas além de ler e além de ouvir, é importante guardar. Guarde a palavra dessa profecia
no seu coração. Guarde a palavra dessa profecia na sua mente. Leia a palavra e guarde e persevere nela. Então, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo. As coisas estão próximas. Cada dia que vai passando, os anos que vão passando, os sinais do retorno do Senhor estão mais evidentes. E nós temos que estar preparados para o retorno do Senhor. Todos nós que estamos aqui temos que nos preparar para isso, para receber o noivo. E nós temos que estar conectados com o Senhor, ligados nele, para que o nosso coração clame junto com o Espírito: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, esse texto, ele vai ser destinado às 7 igrejas. É claro que não existiam só 7 igrejas nesse local. Existiam mais que 7 congregações. Mas aqui quando ele fala de 7, ele dá um sinal de totalidade. Ele não está falando apenas com essas 7 igrejas, mas também está falando comigo, está falando com você. O texto é atual. O texto não é só para as 7 igrejas. É por isso que nós estamos pregando o texto hoje. Então ele manda esse texto para as 7 igrejas da Ásia. E ele manda como uma bênção: a graça e a paz a vós outros. Da parte de quem? Daquele que é. Daquele que era e da parte daquele que há de vir. Então ele está dizendo, está destinando uma graça sobre aquela igreja, uma paz sobre aquela igreja de quem? Da parte de Deus. Aqui é a trindade, olha, nós vamos falar aqui porque daquele que é, que era e que há de vir. Está sendo dispensada graça e paz. Está sendo dispensada graça e paz da parte dos 7 espíritos, do Espírito Santo, que se acham diante do trono. Está sendo dispensada uma graça também da parte de quem? De Jesus Cristo. Então aqui nós vemos a trindade, o Deus triuno, liberando sobre as 7 igrejas e liberando sobre a minha e a sua vida a graça e a paz. A graça, que é um favor imerecido, que eu e você não merecíamos, mas todos nós que estamos aqui, que fomos atraídos pelo Senhor, pela graça nós fomos salvos, mediante a fé. E isso não vem de mim, nem de você, isso vem de Deus. E Ele libera uma paz que excede todo entendimento, a paz que só Ele pode dar. E é importante nós pensarmos que essa igreja aqui é uma igreja perseguida. Desde quando os imperadores se levantaram, você pode ver isso em documentários, em alguns filmes. Covardes trata disso também, que os cristãos, eles eram jogados aos leões famintos, eles eram amarrados em madeiras, com piche, e sendo queimados vivos, mas mesmo assim, eles não negavam o nome do Senhor. Quando o anticristo vier, e a maioria de nós aqui da igreja acreditamos que a igreja irá passar pela grande tribulação, a igreja será perseguida. Diz o texto que o anticristo vai matar muitos cristãos, muitos judeus, muitas pessoas da igreja, muitas. Aí você pode dizer que ele está vencendo. Na verdade, ele não está vencendo por matar os cristãos. O nome do Senhor está sendo glorificado pelos cristãos não negarem o nome do Senhor. A ideia é essa, querido. Às vezes, quando você faz a leitura do Apocalipse e vê o anticristo matando muitos cristãos, matando as 2 testemunhas, depois elas ressuscitam, aí você vê, mas quando a igreja está perdendo gente, a igreja na morte, como mártir, está sendo vitoriosa, porque ela está sendo torturada, sendo perseguida, passando privações, mas ela não nega o nome do Senhor, e isso é vitória para o nosso Rei, isso é glória para Deus, isso é um louvor ao santo nome do Senhor. Então ele dispensa graça,
a paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. O Senhor, Ele é fiel a Deus e fiel à sua palavra. Aquela música, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel a mim. Gente, tira isso aí. O Senhor, Ele é fiel à sua palavra. O Senhor é fiel ao nosso Deus. Jesus é fiel a Deus. Ele é fiel à sua palavra. E aqui, enquanto homem, porque Ele é fiel testemunha? Porque Ele foi fiel até a morte. Como homem, Ele foi fiel até a morte. Ele foi um mártir, fiel até a morte ao nosso Senhor Deus. Fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Por que Ele é o primogênito dos mortos? Porque Ele é o primeiro a ressuscitar, e ressuscitar com um corpo totalmente diferente, com um corpo glorificado. Isso aqui, se Ele é o primogênito dos mortos, isso significa que nós iremos juntos, quando ressuscitarmos. Quem já morreu ressuscitar, né, também terá um corpo glorificado. E nós, se ainda estivermos vivos, quando Ele chegar, seremos arrebatados, né? E o texto diz: no abrir e fechar dos olhos, nosso corpo será transformado. Teremos um corpo em glória. Querido, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Jesus é o primogênito dos mortos, mas também Ele é o soberano do rei da terra. Ele é o rei dos reis e Ele é Senhor dos senhores. Ele não é só o teu Salvador, Ele é o teu Senhor. Ele não é só o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Isso aqui é uma exaltação, né, que João está fazendo ao Senhor. Primogênito dos mortos, soberano do rei da terra, aquele que nos ama. Gente, não é aquele que nos amou, é aquele que nos ama. Não é aquele que nos amou, é aquele que nos ama. E isso, diz Romanos, Paulo, ele prova o amor dele, que morreu por mim e por você. E morrer por quem se ama, talvez seja possível. Por quem nós amamos, né? Quem é o amigo, morrer por um amigo. Mas Jesus morreu por nós, que ainda éramos inimigos dele. E isso Ele prova o seu amor, porque morreu por nós quando nós éramos inimigos dele. E João continua: aquele que nos ama, e eu quero que você tenha plena convicção que você é amado por Deus, que você é amada pelo Senhor, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Queridos, saia daqui convicto que o Senhor libertou dos pecados. Saia daqui entendendo que na cruz Ele pagou todos os nossos pecados. Nós, cristãos, quando pecamos, isso é erros de percurso. Isso não devia ser uma coisa natural, minha e sua, sabe? Não devia ser. Mas o Espírito Santo que habita em mim e habita em você, se verdadeiramente, né, nós entregamos, nós fomos achados por Ele, se verdadeiramente Ele vai convencer eu e você do pecado, da justiça e do juízo. Nós ficaremos tristes se nós pecarmos. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, você tem o quê? Um advogado. Eu penso muitas vezes, queridos, que o que acontece conosco, os cristãos, é que nós não conseguimos ainda nos perdoar, sabe? Muita gente não se perdoou ainda. E o pior de tudo, quando você não se perdoa, é porque você não entendeu que você foi perdoado. Você precisa entender isso.
que pelo único sacrifício do Senhor, pelo sangue dele derramado na sua cruz, você foi perdoado. E isso devia redundar em muita gratidão e uma vida, não por obrigação de santidade, sabe? Não é por obrigação, mas nos levar realmente a uma vida de santidade de forma muito natural. Amém? Então, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu. Entenda que ele não vai nos constituir. Eu e você já fomos constituídos pelo Senhor, reinos e sacerdotes para o seu Deus. Então você não vai se transformar, você já é. O que o Senhor fez na cruz foi suficiente para que eu e você fôssemos sacerdotes. E um sacerdócio real. Amém? O texto é bem claro, ele não vai nos constituir. Você já foi constituído sacerdote para o seu Deus. E aí ele diz: por causa que ele nos ama, por causa que ele derramou o sangue dele por nós, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdote para Deus, aí ele diz: a ele a glória. Quer dizer, há um louvor. Esse mesmo louvor que há em João deveria haver em mim e em você. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Esse verso 4 ao 6 é o que eles chamam de doxologia. Há uma expressão aqui de louvor em honra a tudo que foi feito. E nós, por ter sido libertos, alcançados pelo Senhor, por termos sido perdoados, por termos sido feitos sacerdote e reis, devia haver nos meus e também nos seus lábios um louvor de gratidão. Devia haver no meu e dos seus lábios muita alegria, muita honra ao Senhor. Quando nós entendemos isso, gente, e se realmente o Espírito de Deus habita em nós, nós não vamos nos esforçar, sabe? Eu e você precisamos entender que tudo que nós somos, tudo que é bom em nós, de agradável e perfeito, vem dele, sabe? Quando nós entendemos isso, nós não colocamos peso sobre a nossa vida. Eu acho que um grande problema que existe em nós é que nós colocamos muito peso sobre a nossa vida. Amém? Aí nós vamos viver uma vida de gratidão, uma vida de santidade, de forma muito natural. Está muito quente, né, gente? Mas aguenta aí. Vamos lá. E o texto diz: eis que vem com a nuvem, e todo olho o verá. Numa visão que Daniel tem no capítulo 7, ele vê o ancião de dias, e o ancião de dias está com o livro na mão, sentado no trono, e ele vê também Jesus, está entre nuvens. E Deuteronômio diz que o Senhor virá entre nuvens. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, só não lembro o verso. Aparece dois anjos. 2 ou 1, diga lá, está me olhando. Aparece o anjo e diz assim mesmo: varões galileus, vocês estão olhando. Jesus, ele assunta aos céus em nuvens. Esse mesmo Jesus, da mesma forma que ele foi, ele virá. Então ele foi entre as nuvens e ele voltará entre as nuvens. A palavra toda, gente, ela está conectada. E o texto diz que todo olho o verá. Até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Lembrando lá Zacarias que fala sobre isso, que toda a terra lamentará sobre ele, Judá lamentará, quando vir. E ele diz: olha, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Há quem diga, não sei se vocês já ouviram falar isso, que quando ele põe aqui Todo-Poderoso, havia
na Grécia, um deus que se intitulava poderoso entre todos os deuses, chamado Zeus, né? Chamado Zeus. Mas o Senhor está dizendo aqui: eu sou o Todo-Poderoso. Não há ninguém além de mim. Não há ninguém como o Senhor. Não há ninguém como o nosso Deus. No know-how dele tem a criação dos céus e da terra pelo poder da sua palavra. Então ele é o Todo-Poderoso. E é importante dizer isso, que ele é o Todo-Poderoso. O que eu lembrei agora? Lembra que aqui nós estamos num contexto de perseguição. É importante trazer esse esclarecimento para a igreja, quando ele vai escrever a profecia, dizer: olha, o Senhor não perdeu o controle. Ele continua assentado no seu alto e sublime trono, governando céus e terra. Ele continua. É a visão que Isaías teve. Ele continua assentado no seu alto e sublime trono, governando céus e terra. Ele é o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro vosso na tribulação. Olha, eu sou irmão de vocês. É importante nós entendermos que ele está tendo uma visão gloriosa, mas o coração dele é humilde. Apesar das revelações que ele está tendo, eu sou irmão de vocês. Lembra do apóstolo Paulo, quando ele teve as visões inefáveis, né? Mas sempre com um coração humilde, né? Devido às grandezas das revelações, ele teve o que? Um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse. E é importante, gente, porque a gente sabe que o conhecimento ele pode ensoberbecer, mas o amor ele edifica. Então submeta o conhecimento que o Senhor tem dado a você, né, ao senhorio de Cristo, porque até o próprio conhecimento que você tem, isso quem te dá é o Senhor. Tenha isso em mente, e isso vai fazer com que você guarde o seu coração de ensoberbecer, para você possa se humilhar diante do Senhor. Amém? Veja o apóstolo Paulo, um homem poliglota, né? Da idade dele, ninguém em conhecimento era superior a ele, mas ele considerou isso tudo como o quê? Como esterco. Para quê? Para conhecer a superioridade, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então, é importantíssimo para que eu e você guardemos o nosso coração, nós entendermos que tudo que nós sabemos, isso é graça, isso é favor do Senhor. Amém? Então ele diz: eu, João, irmão vosso e companheiro. Olha, companheiro que é na tribulação. Eu sou companheiro de vocês na tribulação, eu sou companheiro de vocês na perseguição, eu sou companheiro de vocês na prisão, mas também no reino de Deus e na perseverança em Jesus. Como é importante nós perseverarmos diante das aflições, como é importante nós perseverarmos diante das doenças, como é bom nós perseverarmos, né, diante das lutas, mas mais importante ainda é nós perseverarmos pelo nome de Jesus Cristo, pelo nome do Senhor. Então ele está dizendo: assim como vocês estão sendo atribulados, né, eu sou companheiro de vocês na tribulação, eu sou companheiro de vocês no reino e também na perseverança, porque eu estou perseverando e também creio que vocês estão perseverando. Aí ele diz: achei-me na ilha de Patmos, por causa de quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu estou preso aqui, eu estou nessa ilha, né, isolado aqui, por quê? Por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus vai provar a mim e ela vai provar a você. Ela vai provar a mim e ela vai provar a você. Quando você lê Gênesis, né, tem um jovem lá que ele foi provado, que foi José.
Aí tem um salmo, que eu não recordo agora, veio à mente aqui, que diz que ele foi preso, estava em cadeias, foi ferido, né, em cadeias, mas o texto diz que a palavra provou José. E se nós somos crentes fiéis, a palavra também vai provar a mim e a palavra também vai provar a você. Amém? Então, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Como ele dava testemunhos de Jesus, também ele está lá por causa do testemunho que ele dava. E o texto diz que achei-me espírito no dia do Senhor. Gente, aqui eu não vou entrar se esse dia do Senhor é o dia do retorno de Jesus. Alguns reformados dizem que é o domingo, né? Outros caras dizem que esse dia do Senhor, na verdade, é já no retorno dele. Não vou entrar nesse detalhe, mesmo porque eu não sei. Alguns reformados dizem que é domingo, entre eles Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, mas tem gente que diz que esse dia do Senhor é o retorno dele. Vamos lá. Achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim grande voz como de trombeta. Lá na frente nós vamos escutar que é uma grande voz como voz de muitas águas. É essa voz que o salmista diz que ela despedaça os cedros, que ela derruba os montes. É essa voz que descauterizou o meu e o seu coração. Essa voz irresistível que nos atraiu. Essa poderosa voz que ele ouve. Agora, será porque ele está em espírito? Por que ele não foi arrebatado no corpo dele? Carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Ele está num lugar de transcendência. Então ele tem visões poderosas, ao ponto que nós lemos aqui, quando eu fiz a leitura de todo o texto, que ele vai cair o quê? Como morto. O que ele viu não é o mesmo Jesus com quem ele andou. Carne e osso. O que ele viu foi o Jesus glorificado. Então ele diz: achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Voz forte, poderosa, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Ele ouve a voz, essa voz estrondosa, essa voz poderosa, essa voz majestosa, voz como voz de muitas águas, e ele se vira. Se ele se virou, gente, é porque daquele local que ele percebeu que a voz vinha. Mas o texto é interessante. Ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Nós lemos lá no último versículo dizendo que esses 7 candeeiros são o quê? As igrejas. Espera aí, ele viu 7 candeeiros de ouro. Quando você lê sobre as 7 igrejas, só tem 2, Esmirna e Filadélfia, que não sofrem nenhuma, digamos assim, intervenção para arrependimento. Todas as outras 5, Éfeso, né, que você percebe que é uma igreja que tem doutrina, ela viu os que eram os apóstolos, vocês não são apóstolos, os caras conheciam. Olha, dentro do que eu leio aqui, esses caras não são apóstolos. Era uma igreja perseverante, era uma igreja que eu e você gostaríamos de congregar lá. Tinha obras, mas o Senhor diz: arrepende-te e volte ao primeiro amor. Ou seja, não adianta uma igreja ter doutrina e não ter o amor segundo Deus. Não adianta. É necessário doutrina e é fundamental o amor. Eu não recordo qual é a igreja que é o inverso. Jesus diz que ela tem amor
e não tem doutrina. Então é fundamental a igreja ter doutrina, ter amor e ter doutrina. A igreja de Laodiceia, você sabe que é uma igreja que ela se olhava para si mesmo e se ensoberbecia. Não existe ninguém igual a gente. Aí Jesus tem um decreto para ela: miserável, cego, pobre e nu, arrepende. Tinha uma igreja que estava morta. Não recordo se era de Sardes, acho que era de Sardes. Ela estava morta. Tinha uma que é de Tiatira, que quem ensinava era Jezabel. E eles se orgulhavam por conhecer as profundezas de Satanás. Você já viu crente que quer estudar tudo sobre demônio para descobrir tudo, quer saber tudo, sabe? Não, eu quero saber e tal. Eu e você temos de nos orgulhar de conhecer a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, os seus pensamentos, quão inescrutáveis são os teus caminhos ou pensamentos, eu não lembro o que é. Mas é isso aí. Nós temos que nos orgulhar disso, de conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Se alguma coisa devemos nos gloriar, é de conhecer o Senhor. Mas aquela igreja se orgulhava de conhecer as profundezas de Satanás. Salvo engano, era nessa mesma igreja que Satanás tinha um trono, na igreja de Pérgamo. Tu imaginas isso? Na cidade de Pérgamo, Satanás tem um trono. Mas onde Satanás tem um trono, o Senhor diz que ele tem uma fiel testemunha lá, que morreu e deu o sangue dela. E o Senhor cita o nome dela. Eu estou citando aqui, gente, coisas que estão vindo na minha cabeça que está escrito, tá? Só não lembro o nome da testemunha, mas está lá na igreja de Pérgamo. Onde tem o trono de Satanás, tem um homem fiel. Tem um homem fiel. Ainda tem homens e mulheres que são fiéis a Deus. A igreja de Esmirna era pobre. Aí o Senhor diz: tu és rico. Tu és rico. Gente, o que isso quer dizer? Quer dizer que você e eu temos um pensamento a nosso respeito, temos um pensamento a respeito da nossa igreja, nós achamos alguma coisa sobre nós, achamos alguma coisa sobre a nossa congregação, mas o Senhor não. O Senhor tem um diagnóstico. Em todas essas igrejas, o texto diz que Ele não só está no meio dela, Ele está andando no meio dela, e há 7 estribilhos. Eu te conheço. Eu te conheço. Eu te conheço. Eu te conheço. Para todas as 7 Ele diz: eu te conheço. E eu quero dizer uma coisa: Ele conhece a mim e a você. E não adianta nós criarmos um personagem a nosso respeito. Ele nos conhece. E Ele sonda a nossa mente, Ele sonda o nosso coração. Isso devia nos alegrar, porque Ele nos conhece. Se Ele nos conhece, Ele sabe tudo que nós estamos passando e o que estamos vivendo. Mas também devia causar temor em nós. Muito temor. Porque não há nada que não esteja patente, sabe, aos olhos do Senhor. A igreja de Filadélfia, que também, como eu falei para vocês, é Esmirna e ela, que não tem nenhuma intervenção sobre isso, para que se arrependa, ela é fraca. Mas o Senhor diz: tu és forte. Olha, ela se vê como fraca. Mas o Senhor diz: tu é forte. Isso significa dependência. Se você vê como fraco, mas está vivendo uma vida reta com o Senhor tem uma palavra para dizer para você: você é forte. Você é forte. Sabe, você está vivendo uma vida reta diante do Senhor, você é forte. Essa é a palavra que Deus diz para a igreja: você é forte. E por quê? Porque o nosso poder
Poder de Deus, desculpa, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Dependência com o Senhor. E por que eu falei dessas 7 igrejas aqui para vocês? Porque eu citei cada uma? Porque me assusta o texto que eu li. Eu dizer para você que eu não vi isso em nenhum comentário bíblico, viu, gente? É que realmente quando eu li isso aqui me assustou. E no meio do candeeiro, um semelhante a filho do homem com vestes talares. Não foi isso, né? Desculpa. Onde nós estamos? Trilhões. Meu Deus, as 7 igrejas. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 igrejas. E o que me assustou? 5 delas têm que se arrepender. Todas. Ele diz que é para perseverar. Todas. Mas o que me assusta é que elas são de ouro. Você está entendendo? Elas são de ouro. Elas são de... O ouro significa o quê? O ouro é algo bem precioso, não é precioso? Apesar de muitas delas estão encaminhando, como eu falei para vocês, essas 7 igrejas, elas significam o quê? Número 7 é plenitude, é plena. Não está falando só dessas igrejas aqui, está falando com todas as igrejas. Elas são de ouro. O Senhor mesmo apresentará a sua igreja santa, pura, imaculada, sem ruga e sem mancha. Sabe, é Ele que vai fazer o trabalho. Cara, por mais que você olhe para a igreja e você diz assim, não, essa igreja, não tem jeito, meu amigo, é o Senhor que edifica a sua igreja. Ela vai ser apresentada santa, pura, imaculada, sem ruga e sem mancha, ataviada para o seu Senhor. Por quê? Porque a obra quem faz na igreja é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. É Ele que vai fazer essa obra. E por Ele estar fazendo essa obra, a igreja verdadeira, sabe? A louvor, a gratidão, a expressão, sabe? De uma vida reta, sabe? Não leve isso, uma vida reta, perfeita, com perfeição, de tudo perfeito. Nós vamos continuar errando. Vamos continuar. Mas vamos continuar nos arrependendo, e dando louvores e glória ao nome do Senhor. E para todas as 7, ele diz que ao perseverar, ele fala de uma vitória, o que a igreja vai receber, o que a pessoa vai receber. Então o texto, ele não termina, com coisas ruins. Talvez com a visão que João tem, caramba, sabe o que ele disse, caramba? No capítulo 4, João, apesar de tudo que você viu aqui, sobe aqui, João. Já viu tudo, agora sobe aqui. E eu te revelarei as coisas que devem acontecer. O nosso Cristo, Ele é vitorioso. O nosso Cristo, Ele é o primogênito dos mortos. Ele venceu a morte. Por mais que você ache que, poxa, parece que Satanás está vencendo, gente. Satanás não está vencendo. Cristo já venceu. Ele é vencedor. Aí ele voltou, e no meio do candeeiro, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, são vestes longas, vestes reais, vestes de sacerdote, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Arão tinha uma cinta bordada de ouro, só bordada. A cinta de Jesus é uma cinta de ouro que ele tem, ouro puro, significa poder, dignidade, retidão. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, e tinha na mão 7 estrelas. Da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol.
Perceba que João estava lá na cruz. Estava ou não estava? E ele viu como Jesus estava. Ele viu, o sangue com certeza escorrendo no rosto de Jesus. Você sabe que Jesus foi esbofeteado, Jesus foi cuspido e Jesus caiu algumas vezes ao chão. Tanto é que Simão Cirineu teve que ajudá-lo para carregar a cruz. Então Jesus estava bastante debilitado. A aparência dele não era uma aparência agradável. Certamente os olhos podiam estar inchados, rosto ensanguentado, misturado com poeira. Então tudo isso João viu. O cabelo misturado com sangue, talvez a boca muito machucada por ter apanhado tanto. Mas não é essa visão que ele tem. Ele vê Jesus com os cabelos brancos como a neve, como o cabelo de ancião, que tem toda a sabedoria. Agora não tem mais uma cruz, os cabelos dele são brancos como a lã, como a neve. Ele não é um ancião, mas está como um ancião, que significa sabedoria plena. O rosto dele agora brilha mais, diz assim, o rosto dele brilha como o sol na sua força. Foi esse mesmo rosto, essa mesma iluminação, esse brilho, que fez com que o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, não resistisse o brilho daquela luz. Os seus olhos agora não estão empapados de sangue, são olhos como chama de fogo, olhos que percorrem toda a terra, olhos que com certeza está olhando a igreja, e diante desses olhos ninguém consegue escapar. Ele vê tudo e ele vê todos. O salmista diz: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra. E não se engane, os olhos dele também estão sobre nós, sobre o nosso lugar. Está sobre mim, está sobre você, está sobre a igreja, está sobre toda a terra. Olhos como chama de fogo. A voz dele é poderosa, voz como voz de muitas águas. Uma voz que é irresistível quando nós a ouvimos. Todos nós, quando escutamos essa voz, ela nos causa alegria, nos causa, dependendo como nos causa temor e tremor. É uma voz poderosa. O texto diz que ele tem a igreja na sua mão. A igreja, ela está no controle do Senhor. Nunca esqueça isso. O Senhor tem o controle total sobre a igreja. Ele tem o controle total sobre a igreja. Ele governa a igreja. Amém? Vamos lá. Os pés dele são semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. Será que esses pés que ele vai pisar, o lagar, como refinado numa fornalha? Tinha na mão direita 7 estrelas, segura a igreja, e da sua boca sai-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Muita gente leva isso para 2 coisas.
pode ser o que eu sempre falo aqui, né, o texto de Hebreus que a gente cita, que a palavra dele é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e que ela é poderosa para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Ela discerniu os nossos pensamentos, ela discerniu os propósitos do nosso coração, e essa palavra nos convenceu, né? Fomos atraídos pela palavra do Senhor. E tem outros comentaristas que dizem que na verdade isso é o juízo, né? O juízo dele que virá sobre toda a terra, não sobre a igreja, viu gente, mas sobre toda a terra. E quando ele tem essa visão, o que acontece? O texto diz: quando vi, caí aos seus pés como morto. Daniel também tem essa visão gloriosa e também ele cai como morto. Como é que ele cai como morto se ele andou com Jesus? Mais uma vez quero dizer, agora está diante do Cristo glorificado, do Cristo que tem todo o poder, do Cristo que apesar de que tem um corpo, ele está em glória, e João não suporta essa glória. E muitas vezes eu e você clamamos pela glória do Senhor, nós não suportaríamos. Nós não suportaríamos a glória do Senhor. Então ele dá fagulhas, sabe? Ele dá fagulhas. Mas essa presença aqui, sabe? Ninguém suportaria. João cai como morto. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último. Então não temas, diante de tudo que você está vivendo, de coisas ruins talvez que você está passando, de doenças, problemas com o filho, problema com a esposa, problema com o marido. Mas não temas. Persevere no Senhor. Persevere no Senhor. Você lembra quando estava tendo aquele vento muito forte, que os discípulos ficaram com muito medo, quando viram Jesus achando que era um fantasma, e ele deu uma palavra dizendo: não temas. Ele aquietou o coração daquele povo. Então não temas. E João escreve isso uma igreja está sendo perseguida. Jesus diz: olha, não temas. Mas tudo que João vê de Jesus diz: escreve. Só tem uma coisa no Apocalipse que ele diz para não escrever, que é a voz dos trovões, Diz: olha, o que os trovões falaram, isso não escreve. Mas tudo que ele diz: escreve, escreve, escreve. E para uma igreja perseguida é importante saber que Cristo está glorificado, que Cristo reina, Cristo domina, que Ele é o soberano de toda a terra. E é importante trazer essa paz ao coração de uma igreja perseguida. E é importante que, por precaução, eu e você tenhamos essa convicção, de martírio. A gente não sabe o que nós vamos passar. Aliás, nós sabemos o que a igreja vai passar, nós não sabemos se nós estaremos aqui, que pode ser para os nossos filhos, para os nossos netos. Mas é importante nós termos a convicção que o Senhor continua soberano sobre tudo e sobre todos, e os seus decretos irão se cumprir. Então diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. O nosso Cristo, Ele está vivo. O nosso Cristo, Ele reina. O nosso Cristo tem domínio sobre tudo, sobre todos. O nosso Cristo tem domínio sobre a morte. O nosso Cristo, Ele venceu a morte. E por isso, nós não temos que temer. O destino daqueles que estão em Cristo Jesus já está selado. Nós iremos morar com Ele.
nós iremos morar com Ele. Nós veremos Ele como Ele é. Nós teremos a experiência de vê-lo como João o viu. Por quê? Porque os nossos corpos estarão o quê? Glorificados. Os nossos corpos estarão transformados. Então, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, né, terão essa experiência de vê-lo como Ele é. Como Ele é. E isso tem que nos trazer muita esperança e muita alegria. Saber que Ele nos ama, saber que Ele deixou esse livro, né, para nos trazer a esperança do seu retorno, dizendo como tudo irá se passar e afirmando que Ele continua com a igreja, né, nas suas mãos. Ele continua sob total controle da igreja. Por mais que você veja algumas coisas na mídia, né, e isso talvez te desanime, eu quero dizer para você: o Senhor tem controle sobre a igreja, e Ele tem controle sobre a vida de cada um dos que são seus. Ele não vai perder nenhum. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e Ele se alegrará. Ele se alegrará. Então você precisa ter essa plena convicção e se alegrar com isso. Se alegrar porque o seu nome está escrito no livro da vida. Amém? Amém? Então se alegre no Senhor. Persevere no Senhor. Não deixe que as circunstâncias que você está passando venha minar a tua mente para te tirar do foco. Às vezes nós passamos por situações bem difíceis, né? Pode ser financeira, pode ser saúde, pode ser um filho doente, um filho viciado, um marido que está se perdendo. Mas eu quero dizer, o Senhor continua no centro de tudo. O Senhor continua governando tudo. E é necessário que nós possamos nos render à poderosa voz do Senhor. Você que está ouvindo essa palavra, né, como diz o apóstolo Paulo lá na 6, examine-se o homem a si mesmo. Né? Comece a se examinar. E veja se você realmente não precisa de Jesus. Quando eu digo precisa, todos nós precisamos, mas realmente de uma vida, sabe, para ser transformada por Ele. Eu podia dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero acreditar no que eles falam. Será que tudo isso é verdade? Senhor, eu estou perdendo a esperança. Faz tempo que eu estou na igreja e estou perdendo a esperança. Sempre ouço falar da tua volta e tu não vês. Senhor, tu és todo poderoso e eu ainda não vi transformação na minha vida. É necessário nós nos examinarmos, porque o Cristo que servimos, Ele é poderoso para transformar nas nossas vidas. Não estou dizendo que, gente, transformar não leve coisas de mudar coisas materiais. Eu estou dizendo que Ele é poderoso para transformar as nossas vidas, de pegar nosso pensamento, sabe, e levar cativo à obediência de Cristo, nos dar uma mente renovada por Ele, uma mente renovada, uma mente totalmente transformada, sabendo que Ele é o único digno, olhando para nós e termos consciência de que somos pecadores. Você lembra da igreja de Nínive? A igreja de Nínive já. O povo de Nínive. O que Deus diz para Jonas? Jonas, ele não discerne a mão direita da mão esquerda. Por isso que todos nós precisamos de Cristo.
Todos nós precisamos do Senhor. Todos nós precisamos desfrutar de uma vida com Ele, que até em meio à perseguição, como João estava ali isolado, né, tem uma paz que invade a nossa vida. Uma paz realmente que seja manifesta nas nossas vidas, para que nós não venhamos entrar em desespero em qualquer situação que passarmos. Uma paz que vai dar controle para nós aprendermos a gerenciar nossas emoções. Deixe essa paz inundar você nessa manhã. A convicção que o Cristo, Ele já venceu. Ele é vencedor. Que Ele ama você. O texto é bem claro: aquele que nos ama. Se sinta amado pelo Senhor essa manhã. Ouça a voz dele te convidando: vinde a mim, todos vós que estão cansados. Se você está cansado nessa manhã, ouça a poderosa voz do Senhor. Se você está sentindo sobrecarregado, ouça a poderosa voz do Senhor. Ele diz: você está cansado, você está sobrecarregado, vinde a mim. Ele faz uma promessa: eu alivio você. Todo esse peso que você está sentindo, eu alivio. Agindo o Senhor, quem impedirá? O texto termina de Apocalipse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ouça o que o Espírito diz a você, o que Ele está falando a você nessa manhã. Tem problemas que nós mesmos criamos, e às vezes nós culpamos o Senhor pelos problemas que nós criamos. Mas eu sei que nós nos arrependemos quando fazemos isso. A graça do Senhor, ela invade a nossa vida. Comece a refletir um pouco nessa manhã. Queira fazer parte desse reino de estar com o Senhor, de vê-lo face a face, vê-lo como Ele é. Uma vez uma pessoa me falou: ah, mas eu só vou para a igreja servir a Deus quando eu estiver uma vida sem erro. Meu amigo, isso nunca vai acontecer. Quero dizer para você que nós que estamos aqui continuamos errando, mas nos arrependemos pela graça dele. Que o Senhor possa nos conduzir em uma vida de, se errarmos, e nos arrepender, nos voltar totalmente para Ele, de não ter peso, sabe, de não se sentir perdoado. Você congrega aqui, nunca se sentiu perdoado, eu quero te dizer, você precisa ter um encontro com o Senhor. É impossível, é impossível, é impossível
um encontro real com Ele, você não se sentir perdoado, não se sentir invadido, sabe, pelo amor que é tão vivo. Cristo vive, Cristo reina. Ele deixou esse livro do Apocalipse para que nós possamos saber o final da história. E o final da história é que nós estaremos com Ele. Agora, como diz João, nós não sabemos ainda o que seremos. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Veremos como João viu na primeira carta. Ele fala: aquele que vimos, aquele que ouvimos, aquele que vimos e aquele que contemplamos, que apalpamos com as nossas próprias mãos. Você o verá, você tocará nele com as suas próprias mãos. Ouvirá a voz dele dizendo: vinde, bendito do meu Pai. Que você possa ouvir a voz dele nessa manhã, te convidando, para que naquele grande dia você possa ouvir: vinde, bendito do meu Pai. Vinde. Amém. Deus abençoe nessa manhã.